Caminhoneiro é atropelado ao fazer entrega valiosa e revela segredo chocante na cidade. A chuva caía pesada naquela noite, formando um manto escuro sobre a pequena cidade de São João do Norte. As ruas desertas refletiam a luz amarelo-alaranjada dos lampiões, e o som das gotas batendo no teto da caminhonete de Joaquim ecoava como um tambor ansioso. Ele estava nervoso. Aquela entrega era única, algo que poderia mudar seu destino. Enquanto dirigia pela estrada encharcada, seus pensamentos vagavam pelos recantos sombrios de seu passado, como fantasmas querendo voltar. Joaquim era mais do que um caminhoneiro. Era um homem com responsabilidades, um pai que trabalhava duro para sustentar sua família. Porém, o peso de um segredo enterrado o acompanhava como uma sombra. Anos atrás, ele estava envolvido em um esquema de tráfico de artefatos raros. Uma vida que deixara para trás com muito custo. Mas os perigosos laços do passado não se rompem facilmente. Aquela carga misteriosa que Joaquim sentiu uma dor aguda nas costelas, enquanto seu mundo se tornava uma mancha borrada de luzes e sombras. O carro do atropelador desapareceu na escuridão da noite, deixando Joaquim deitado na estrada, com a mente fervilhando de perguntas. Quando acordou, a luz fria do hospital o envolveu, e ele percebeu rostos preocupados ao seu redor. Amigos, conhecidos, a cidade estava ali, torcendo por ele. Mas foi naquele momento de vulnerabilidade que, com um nó na garganta, ele decidiu revelar o que nunca ousou contar. Eu participei de algo ruim. Antes. Aquelas antiguidades, elas não são só objetos. Estão ligadas ao meu passado. As palavras saíram em meio ao medo e ao alívio, como um confessionário involuntário. Os olhares trocados entre seus amigos eram de choque, compaixão e um medo sutil. O passado de Joaquim estava mais vivo do que nunca, e havia uma ameaça invisível na cidade. Seu ex-parceiro, um homem de temperamento ardente e imprevisível, estava em busca de silenciar. Um dos amigos, ao ouvir o relato, mencionou algo intrigante sobre o atropelador. Um envolvimento com uma das antiguidades, uma ligação direta entre o passado de Joaquim e o presente. Essa revelação cortou como uma faca. O que ele havia desprezado agora se tornava uma ameaça real. Enquanto o relógio aninhava rapidamente, Joaquim se via encurralado, os fantasmas do passado dançando à sua frente. Ele precisava proteger sua família, mas a verdade estava se desenrolando como um fio que não se consegue puxar sem gerar um nó. A cidade, antes calma e morna, agora fervilhava com desconfiança, como se todos soubessem que algo estava prestes a explodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem. Joaquim estava cercado por rostos que antes lhe eram familiares, mas que agora pareciam distantes e confusos. Todos conversavam baixo, lançando olhares furtivos em sua direção. Ele se sentia como um estranho em sua própria vida, preso em um pesadelo. E a verdade não tardou a se transformar em um grito dentro dele, uma urgência que clamava para ser exposta. Um dos amigos, Pedro, avançou. Seu olhar era intenso, quase hipnótico. Joaquim, você precisa saber, a pessoa que te atropelou, ela é mais do que você imagina. As palavras dele pairaram no ar, carregadas de um peso que parecia arrastar tudo ao redor. Ela tem uma ligação com as antiguidades. E mais, um segredo que pode mudar tudo. Joaquim franziu a testa. O que você quer dizer? A pergunta grudou em sua garganta como uma pedra. Enquanto a dor ressoava em suas costelas, um calafrio percorreu sua espinha. Pedro respirou fundo, hesitando. É o Ricardo. Ele sabe de tudo. A menção do nome de Ricardo era como um relâmpago que iluminava a escuridão. O ex-parceiro, alguém que Joaquim nunca quis ver de novo.
Mas ele estava sumido. Como? Como ele pode? Suas palavras foram interrompidas quando um grito ecoou no corredor. Ela está morta. A declaração cortou a cena como uma faca. O lamento de uma mulher se transformou em convulsão de lágrimas. Era a esposa de um dos amigos de Joaquim, a quem ele conhecia desde a infância. Aquela notícia virou tudo de cabeça para baixo. Morte? Naquela situação? Não poderia ser verdade. Os murmúrios começaram. Foi pela peça que Joaquim estava transportando. Aquela relíquia era amaldiçoada. Os olhares se tornaram mais intensos, acusadores. Joaquim sentiu a pressão crescente, um peso esmagador. O que vocês estão dizendo? Sua voz estava fragmentada. Pedro se aproximou mais, quase sussurrando. Ela teve acesso às informações sobre o que você fez. Joaquim, se o Ricardo souber disso... As palavras pairaram no ar e, ao mesmo tempo, trouxe uma onda de desespero. A cidade, que antes parecia tranquila, agora era um campo de batalha mental, onde trustes e lealdades estavam explodindo em fragmentos. Ele não faria isso. Joaquim sussurrou, mas já não tinha certeza. O pânico fez seu coração disparar. A revelação de que Ricardo poderia estar por trás de tudo, sua sombra escura pairando sobre ele, desencadeou uma tensão profunda. De repente, uma sombra se moveu na porta do hospital. Uma figura alta, envolta em um casaco escuro, seus olhos brilhando como luzes em um mar de trevas. Era Ricardo. Ele não estava mais escondido na escuridão. Agora ele aparecia como um espectro de vingança, a personificação de tudo que Joaquim queria deixar para trás. Oi, Joaquim. A voz dele era suave, mas cortante. Joaquim sentiu o ar sumir de seus. Não era apenas uma confrontação. Era o momento em que todas as verdades não ditas iriam à superfície. E enquanto os olhares ao redor se voltavam, cada um deles parecia perguntar: o que mais está escondido? Qual o custo real desse reencontro? A tensão estava cravada no ambiente, a intensidade atingindo níveis insuportáveis. Joaquim sabia que uma linha tinha sido cruzada. O que começara como um acidente de trânsito estava prestes a se transformar em um desfile de traições, revelações e um pesadelo que nenhum deles poderia ter imaginado. Oi, Joaquim. A voz de Ricardo ressoou como um eco de tudo o que ele queria esquecer. Ele estava ali, sólido, como uma rocha ameaçadora em meio ao caos. O silêncio no hospital era ensurdecedor. Cada respiração parecia pesada, como se o ar estivesse carregado de tensão. Todos os olhares se fixaram em Joaquim, a expectativa pairando, como se o chão sob seus pés estivesse prestes a se abrir. O passado de Joaquim, que ele havia guardado a 7K. Joaquim sentiu um nó se formar em seu estômago. O que você sabe sobre elas? A pergunta saiu como um sussurro, carregada de medo. Ricardo sorriu. Um sorriso frio. Sabe, Joaquim, a peça que você transportava não é só uma relíquia qualquer. Ela tem um valor muito maior do que você imagina. E mais, ela pertence a uma pessoa que não deve ser desrespeitada. A tensão aumentou. Os amigos de Joaquim observavam, inquietos. Suspiros se transformaram em murmúrios. A atmosfera estava carregada. Quando Joaquim e Ricardo se encararam, um arrepio percorreu a espinha do caminhoneiro. Algo estava prestes a se revelar, e não era só um segredo. De repente, um grito cortou o ar. Ele tá aqui! Era um grito de alerta, e todos se viraram em direção à porta. Uma mulher, de aparência fragilizada e com o rosto pálido, entrou no corredor. Era Clara, a esposa de um amigo de Joaquim. Ela estava visivelmente abalada, tremendo. Eu vi o que aconteceu, disse ela, a voz arrastada, quase quebrando. Eu vi o carro que atropelou você, Joaquim. Os olhos de Joaquim se alargaram. O quê? Você viu? Ele mal podia acreditar. Clara, em estado de choque, balançou a cabeça, como se tentasse organizar as ideias. Sim, era um carro preto, e tinha alguém dentro que você conhece, Joaquim. Era o Ricardo. As palavras dela foram como uma bomba.
detonando o que restava de segurança na sala. Joaquim virou-se para Ricardo, que agora parecia mais um espectro. Você me atropelou? O desespero se misturava à raiva. Mas o que Ricardo faria agora? O ex-parceiro riu, mas não havia humor em seu riso. Eu te dei uma oportunidade, Joaquim. Você deveria estar agradecido. Com aquele golpe de sorte, você poderá se livrar desse passado sujo para sempre. Joaquim mal podia processar a traição. Você queria me matar? A dor e a incredulidade transpareciam em sua voz. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, parecia estar se recompondo. Mas por que, Ricardo? O que ganharia com isso? Ricardo deu um passo à frente. Uma nova vida, Joaquim. Eu acabei com aqueles artefatos amaldiçoados para que você pudesse ser livre. Mas você não entendeu. Você sempre foi um fardo. As palavras dele cortaram como uma faca. Joaquim ficou paralisado, a ira fervendo dentro dele. E no meio desse turbilhão, uma sirene de polícia soou. O choque se espalhou pelo hospital, camadas de medo sufocando a sala. Eles vêm. Eles vêm por causa do que você fez, Clara gritou, e as pessoas começaram a se agitar, murmurando enquanto olhavam para Ricardo e Joaquim. Não, isso não pode acontecer, Joaquim pensou, sentindo seu mundo desmoronar. Os olhares estavam sobre ele. A cidade inteira parecia estar ciente do que estava em jogo. E ali, com a sirene se aproximando, tudo se tornava uma corrida contra o tempo. Eu só queria proteger minha família, Joaquim murmurou. Mas agora não tinha certeza de quem estava realmente protegido. Ricardo se afastou, um sorriso escuro no rosto. Boa sorte, Joaquim. A verdade sempre encontra um jeito de se libertar. Joaquim ficou ali, em pé, presa entre um passado que queria deixar para trás e um futuro que parecia cada vez mais incerto. O som da sirene se aproximava. O que mais poderia acontecer? O que ainda estava escondido nas sombras? E a verdade? Qual seria o seu preço? O silêncio estava pesado no hospital, e a tensão era palpável. Joaquim olhava nos olhos de Ricardo, o ex-parceiro que agora era um espectro de tudo que ele temia. As palavras de Clara ainda ecoavam na sua mente. Ele estava no carro, ele atendeu ao chamado. A sirene da polícia se aproximava e tudo parecia estar à beira de uma explosão. Nesse exato momento, o ambiente ao redor ficou aquecido com uma luz intensa que invadiu o corredor. A porta se abriu de forma abrupta e uma equipe de emergência entrou, suas silhuetas se recortando contra a luz. Era um alvoroço de vozes e ações. Precisamos desse espaço livre. Alguém gritou, enquanto os rostos de amigos e familiares de Joaquim se afastavam confusos e assustados. Joaquim estava prestes a esbravejar algo a Ricardo, mas antes que pudesse falar, um dos paramédicos avançou em direção a ele. Joaquim, precisamos saber o que aconteceu. Você se lembra do acidente? Mas antes que pudesse responder, Ricardo fez um movimento brusco e se aproximou. Olha, Joaquim, podemos resolver isso. Só você e eu. Não tem por que escandalizar ainda mais essa situação. Os olhos dele cintilavam com uma mistura de desesperança e desafio. Joaquim queria gritar, mas a dor nas costelas o impedia de se concentrar. Ele olhou para Clara, que mantinha os olhos fixos em Ricardo, quase desafiando-o com seu olhar. O que você está fazendo, Ricardo? Não adianta tentar me convencer. Você é o culpado. Ricardo abriu um sorriso frio. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma enfermeira, com um semblante pálido, caminhou até eles ofegante. Joaquim, precisamos que você venha conosco agora. O tom da mulher era urgente. A situação do seu amigo, ele não resistiu. As palavras caíram como uma bomba. O coração de Joaquim disparou. O quê? Qual amigo? Um nó se formou em sua garganta. Ele mal percebeu quando um outro amigo, Carlos, entrou apressado e, ao ouvir a enfermeira, gritou: Não, isso não pode ser verdade. A enfermeira acenou. O estado dele é grave. E há mais. Ele deixou algo importante para você. As palavras a seguir foram como um soco no estômago. Ele estava com uma gravação. Uma gravação que pode envolver você e tudo o que ocorreu.
O ambiente se tornava insustentável. A revelação da enfermeira girou o foco da situação. O desespero em seus olhos, o medo avassalador, e tudo o que Joaquim tinha construído começou a desmoronar. O que você quer dizer com isso? Que gravação? O que ele sabe? A frenesia aumentou, e todos os rostos pareciam se voltar contra ele, avaliando e especulando. Ricardo, percebendo a mudança, se afastou um pouco, mas a intensidade da situação só aumentava. Isso não é só sobre você, Joaquim, é sobre todos nós. Precisamos saber a verdade. A tensão na sala disparou. As pessoas murmuravam entre si, sussurros malignos que cortavam o ar. Todo mundo aqui tem um segredo, Joaquim. E agora, por causa de você, um deles está em perigo, disse Carlos, quase gritando. Joaquim se virou para ele confuso e com raiva. Do que você está falando? Que segredo? Mas então a enfermeira se aproximou de Joaquim novamente, desta vez com os olhos cheios de compaixão e urgência. Ouça, você precisa ir. Seu amigo deixou uma mensagem por trás, algo relacionado ao que está sendo investigado. E um nome que pode mudar tudo. Ricardo. A revelação caiu como um peso. Tudo parecia girar em turbilhão. Joaquim olhou para Ricardo, buscando uma resposta nos olhos dele, mas encontrou apenas frieza. Isso não pode ser, Joaquim murmurou, em choque. Você está mentindo. O hospital estava em alvoroço e a sirene da polícia, mesmo à distância, ressoava como um lamento. As peças estavam se acomodando de maneira dramática e repentina, transformando não só a vida de Joaquim, mas de todos ao seu redor. E enquanto a enfermeira puxava Joaquim para fora daquela sala abarrotada de incertezas, uma última frase ressoou atrás dele. Nós sabemos onde você estava, Joaquim. E agora todos estão vendo. Cada palavra soou como uma profecia, e o armado entre amigos e inimigos começava a se desfazer, revelando verdades, revelando a verdadeira face de quem estava realmente jogando o jogo perigoso dali em diante. No fundo, o que era real? A verdade escorregava entre os dedos de Joaquim, deixando apenas uma pergunta que martelava sua mente e fazia seu coração acelerar. Até onde ele iria para proteger os seus, quando a maior ameaça poderia estar mais perto do que ele imaginava? A enfermeira puxou Joaquim pelo corredor, mas ele mal notou. Sua mente girava em meio à reve. O que ele deixou para mim? Essa urgência dominava sua voz, e ele queria respostas agora. A gravação, precisamos que você escute. Cada minuto conta, Joaquim. Ele pode acabar com tudo isso. A enfermeira, com olhos arregalados, estava quase em pânico. Joaquim sentiu um frio na espinha. Eu não posso simplesmente... Mas antes que pudesse protestar, uma explosão de luz ofuscou sua visão. As sirenes da polícia se tornaram mais intensas, quase ensurdecedoras. O som retumbante se fundia ao coração de Joaquim. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Foi então que Clara apareceu correndo, o rosto pálido, olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Joaquim, eles estão dizendo que encontraram algo na cena do acidente. Algo que pode incriminar você. As palavras dela cortaram o ar e um nó se formou em seu estômago. Incriminar? Do que você está falando? O desespero aumentava. A intensidade do momento mergulhou em um abismo. Eles encontraram suas impressões digitais no carro, Joaquim, no veículo que te atropelou. O tempo pareceu parar. Ele queria gritar, queria correr, mas suas pernas estavam ancoradas. Lembranças subiram à tona, situações que ele achava enterradas. Manipulações de Ricardo. O que estava acontecendo? Isso não pode ser verdade. Eu não estive lá. A negação quase ecoou como um mantra em sua mente. Mas Clara insistia. A pressão dela aumentava. Joaquim, aqui não há mais espaço para mentiras. As pessoas estão se afastando de você, como se pudéssemos sentir o cheiro do medo. Justamente nesse instante, hajam vozes em uníssono, um coro de pressentimentos revivendo. Ele nunca tinha que ter voltado. O que esse homem não fez? O falatório aumentava, e os olhares se tornavam pesados. A pressão social crescia.
e Joaquim sentiu o peso de serem todos observadores do seu desastre. Olha, é agora ou nunca, Joaquim. A enfermeira o puxou, e ele teve uma ideia. Me leva a essa gravação. A urgência nas palavras dela fazia ecoar em sua mente. Eles correram por corredores, até se deparar com uma porta com um aviso. Área restrita. A enfermeira hesitou, mas Joaquim não. Ele a empurrou e entrou, sem pensar. O que encontrou foi uma sala box, com uma tela grande, onde a imagem ainda estava se desenrolando. Na telona, a gravação mostrava seu amigo Carlos, as palavras dele ecoando. Joaquim, tudo o que você fez, eles têm um plano. O retorno dele, ele quer acabar com tudo. O rosto de Carlos parecia entre medos e avisos urgentes. Estamos todos em perigo, Joaquim. Escute, o Ricardo está. Ele é. A gravação falhou. Os últimos segundos cortados. Um tremor percorreu Joaquim. Ele precisava saber o que estava ali. O que mais supostamente ele disse? Ele estava certo. Mas antes que pudesse processar, Clara entrou com um olhar aterrorizado. Joaquim, não é só isso. A gravação... ela não foi apenas sobre o incidente. Carlos revelou um segredo mortal. A voz dela tremeu, e Joaquim encarou o desespero nos olhos dela. Um sinal de que havia algo mais oculto que apenas a relação entre ele e Ricardo. Mas o que contra-atacou o silêncio foi um grito ecoante que cortou o ar. A enfermeira, que estava com Joaquim, caiu no chão, morta, um revólver na sua mão. As pessoas pularam para trás e o caos se instaurou. No centro de tudo, Joaquim ficou paralisado, os olhos arregalados enquanto encarava a cena. O que tinha acontecido? O que mais ele não sabia? No fundo, surgia a pergunta mais aterradora de todas. Até onde ele estava realmente disposto a ir para proteger sua família? Se eles estavam todos sendo jogados em um jogo mortal muito maior do que ele poderia imaginar. O silêncio estava pesado no hospital e a tensão era palpável. Joaquim olhava nos olhos de Ricardo, o ex-parceiro que agora era um espectro de tudo o que ele temia. As palavras de Clara ainda ecoavam. Ele atendeu ao chamado. A sirene da polícia se aproximava, e tudo parecia estar à beira de uma explosão. Nesse exato momento, o ambiente ao redor ficou aquecido com uma luz intensa que invadiu o corredor. A porta se abriu de forma abrupta e uma equipe de emergência entrou, suas silhuetas se recortando contra a luz. Era um alvoroço de vozes e ações. Precisamos desse espaço livre, alguém gritou, enquanto os rostos de amigos e familiares de Joaquim se afastavam. Confusos e assustados, Joaquim estava prestes a esbravejar algo a Ricardo, mas antes que pudesse falar, um dos paramédicos avançou em direção a ele. Joaquim, precisamos saber o que aconteceu. Você se lembra do acidente? Mas antes que pudesse responder, Ricardo fez um movimento brusco e se aproximou. Olha, Joaquim, podemos resolver isso. Só você e eu. Não tem por que escandalizar ainda mais essa situação. Os olhos dele cintilavam com uma mistura de desesperança e desafio. Joaquim queria gritar, mas a dor nas costelas o impedia de se concentrar. Ele olhou para Clara, que mantinha os olhos fixos em Ricardo, quase desafiando-o com seu olhar. O que você está fazendo, Ricardo? Não adianta tentar me convencer. Você é o culpado. Ricardo abriu um sorriso frio, mas então algo inesperado aconteceu. A enfermeira, com um semblante pálido, caminhou até eles, ofegante. Joaquim, precisamos que você venha conosco, agora. O tom da mulher era urgente. A situação do seu amigo, ele não resistiu. As palavras caíram como uma bomba. O coração de Joaquim disparou. O que? Qual amigo? Um nó se formou em sua garganta. Ele mal percebeu quando um outro amigo, o Carlos, entrou apressado e, ao ouvir a enfermeira, gritou: Não, isso não pode ser verdade. A enfermeira acenou. O estado dele é grave, e há mais. Ele deixou algo importante para você. As palavras a seguir foram como um soco no estômago. Ele estava com uma gravação. Uma gravação que pode envolver você e tudo o que ocorreu. O ambiente se tornava insustentável.
A revelação da enfermeira girou o foco da situação. O desespero em seus olhos, o medo avassalador e tudo que Joaquim tinha construído começou a desmoronar. O que você quer dizer com isso? Que gravação? O que ele sabe? A frenesia aumentou e todos os rostos pareciam se voltar contra ele, avaliando e especulando. Ricardo, percebendo a mudança, se afastou um pouco, mas a intensidade da situação só aumentava. Isso não é só sobre você, Joaquim. É sobre todos nós. Precisamos saber a verdade. A tensão na sala disparou. As pessoas murmuravam entre si, sussurros malignos que cortavam o ar. Todo mundo aqui tem um segredo, Joaquim. E agora, por causa de você, um deles está em perigo, disse Carlos, quase gritando. Joaquim se virou para ele, confuso e com raiva. Do que você está falando? Que segredo? Mas então, a enfermeira se aproximou de Joaquim novamente, desta vez com os olhos cheios de compaixão e urgência. Ouça, você precisa ir. Seu amigo deixou uma mensagem por trás, algo relacionado ao que está sendo investigado. E um nome que pode mudar tudo. Ricardo. A revelação caiu como um peso, tudo parecia girar em turbilhão. Joaquim olhou para Ricardo, buscando uma resposta nos olhos dele, mas encontrou apenas frieza. Isso não pode ser, Joaquim murmurou, em choque. Você está mentindo. O hospital estava em alvoroço, e a sirene da polícia, mesmo à distância, ressoava como um lamento. As peças estavam se acomodando de maneira dramática e repentina, transformando não só a vida de Joaquim, mas de todos ao seu redor. E enquanto a enfermeira puxava Joaquim para fora daquela sala abarrotada de incertezas, uma última frase ressoou atrás dele. Nós sabemos onde você estava, Joaquim. E agora, todos estão vendo. Joaquim seguia a enfermeira pelos corredores, mas sua mente não parava de girar. Ricardo estava tão envolvido nisso. Como ele podia ter feito isso com seu amigo? A dor e a confusão eram como um furacão dentro dele. De repente, enquanto passavam pela recepção, uma voz familiar ecoou. Por que você está fazendo isso, Joaquim? Era Helena, sua esposa, e ela estava ali, em choque, com lágrimas nos olhos. Eu ouvi tudo, Joaquim. Tudo. Ele sentiu o peito apertar. Helena, não é o que você pensa. Mas antes que pudesse explicar, Carlos apareceu, com um olhar de desespero. Eles estão vindo, Joaquim. A polícia. Eles encontraram algo. O pânico tomou conta da sala. A sirene zunia mais perto, o som se intensificando. Precisamos ir, agora! A enfermeira estava puxando Joaquim em direção à saída dos fundos. Mas a imagem de Helena ali, olhando diretamente para ele, o congelou. Por que você não me contou, Joaquim? Por que você não confiou em mim? A dor na voz dela era um golpe direto. Porque eu queria proteger você, ele respondeu, a emoção fervendo. Eu me envolvi em algo que não consigo explicar. A gravação. Mas a tensão estava crescendo e o momento fugia de suas mãos. E então, tudo mudou. Um estrondo. As portas se abriram de uma vez e homens armados entraram, gritando ordens. A todos, mãos onde possam vê-las. Joaquim ficou paralisado. O pânico tomou conta. A sala se transformou em um caos. Ele viu as expressões horrorizadas de seus amigos e familiares. A realidade se despedaçou. Mas em meio ao turbilhão, ele percebeu algo. Um flash. Algo que ele não havia notado antes. Na mão de Ricardo, um dispositivo que parecia um controle remoto. O que ele estava fazendo? Joaquim sentiu um frio na espinha. O que estava realmente acontecendo aqui? Por que Ricardo tinha um controle remoto? Quando ele olhou de volta para a sala, sentiu que tudo havia mudado. Em um movimento brusco, Rafael, um dos homens armados, disparou uma bala. O tempo parecia parar. A última imagem que viu foi o rosto de Helena. O pânico se transformando em credulidade. Antes que pudesse registrar a cena, o mundo ao seu redor explodiu em sombras e gritos. E no caos, uma pergunta martelava sua mente.
qual era o verdadeiro jogo que estava sendo jogado e quem realmente controlava as cartas. A explosão de luz e os gritos ecoantes misturavam-se em um frenesi aterrorizante. Joaquim estava paralisado. O mundo ao seu redor se tornava um borrão insuportável de barulhos e movimentos. Ele viu Helena, com o rosto contorcido em horror, e tudo o que desejava era protegê-la. Mas enquanto que com o olhar fixo, uma nova sombra caiu sobre ele. De repente, uma figura familiar empurrou-se pela confusão. Era Ricardo, o ex-parceiro, segurando aquele controle remoto que agora parecia brilhar ameaçadoramente em sua mão. "Você não entende, Joaquim", gritou ele, sua voz cortando a cacofonia. "Você estava prestes a descobrir tudo." Joaquim sentiu seu coração disparar. "Descobrir o quê? O que você fez?" A pergunta saiu como um sopro, mas o pânico dominava cada sílaba. Ricardo se aproximou, os olhos ardendo de uma insanidade conveniente. "A gravação não é apenas sobre você. Carlos, ele sabia demais. E se eu não atuasse, todos nós estaríamos em perigo." As palavras de Ricardo dançaram na linha fina entre a verdade e a loucura. O caos ao redor parecia se dissolver por um momento, e Joaquim sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. "Você está mentindo. Carlos era meu amigo. Ele nunca faria isso." O desespero em sua voz ecoou, mas a expressão no rosto de Ricardo era um enigma de tensão. Ele se envolveu em algo que não deveria, e agora a única maneira de proteger todos nós era silenciá-lo. A admissão de Ricardo mergulhou a sala em um silêncio atordoante. Como assim silenciá-lo? Joaquim não podia acreditar. A ideia de que Carlos pudesse estar envolvido em algo tão sombrio o deixava tonto. Justo nesse instante, uma rotação rápida de eventos estourou. A enfermeira, ainda em choque, se levantou, um olhar desesperado nos olhos. "Nós precisamos sair daqui." Mas um barulho estrondoso interrompeu os planos. A parede próxima a eles aparentemente desabou sob a força de um impacto, como se algo ou alguém estivesse prestes a entrar. O caos era palpável, e as pessoas gritavam e se empurravam, mas as ações de Ricardo eram rápidas. Ele pressionou um botão no controle remoto. O hospital inteiro vibrou e o tempo pareceu desacelerar. O que estava acontecendo? "Não, você não pode fazer isso!" gritou Joaquim, jogando-se em direção a Ricardo. Mas ele era rápido, deslizando para o lado, enquanto uma luz brilhante surgiu de dentro de uma caixa nas sombras. Em um segundo, a luz revelou o rosto de Carlos, e todo mundo ficou em choque. Mas não era o Carlos que todos conheciam. Ele estava pálido, quase cadavérico, e em seus olhos havia um brilho de algo sombrio. "Você não deveria ter vindo, Joaquim", Carlos disse, sua voz carregada de um peso distante, uma mistura de amor e traição. "Eu sentia que tinha que proteger todos, mesmo que isso significasse sacrificar você." O que Carlos estava dizendo era absurdo. Joaquim piscou, tentando entender. "Sacrificar? Por quê? O que você sabe?" O coração batia forte, a confusão invadindo sua mente. Ele queria acreditar que Carlos não poderia ter feito algo assim, mas o olhar vazio sobre seu amigo o apunhalou no estômago. Naquele momento, a sala parecia girar e tudo perdeu sentido. Helena, com lágrimas nos olhos, gritou: "Carlos, você não pode estar sério. Você nunca faria isso." Mas a voz dela soou distante. A tensão era tão forte que Joaquim podia senti-la em seus ossos. Ele estava encurralado entre as verdades e mentiras que as pessoas ao seu redor compartilhavam. Era como se tudo ao seu redor estivesse se desintegrando, e ele estivesse preso em um jogo muito maior do que imaginava. O que mais estava em jogo? E assim, enquanto as balas voavam e as pessoas gritavam, uma revelação devastadora se instalava no ar, transformada em caos. Joaquim sentia que, ao invés de escapar daquela armadilha mortal,
Ele estava, na verdade, caindo ainda mais fundo. O que você fez, Carlos? A pergunta estava presa na garganta de Joaquim, uma partitura de dor e choque. A salona agora, uma confusão de som e pânico, ecoava a única verdade que importava. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido nas sombras, esperando para ser revelado? E enquanto Carlos olhava para ele, parecendo mais um inimigo do que um amigo, uma pergunta ressoou em sua mente. Até onde ele iria para proteger sua família? Se aquele era o verdadeiro plano todo. Joaquim seguia a enfermeira. A dor e a confusão eram como um furacão dentro dele. De repente, enquanto passavam pela recepção, uma voz familiar ecoou. "Por que você está fazendo isso, Joaquim?" Era Helena, sua esposa, e ela estava ali, em choque, com lágrimas nos olhos. "Eu ouvi tudo, Joaquim, tudo." Ele sentiu o peito apertar. "Helena, não é o que você pensa." Mas, antes que pudesse explicar, Carlos apareceu, com um olhar de desespero. "Eles estão vindo, Joaquim! A polícia! Eles encontraram algo!" O pânico tomou conta da sala. A sirene zunia mais perto, o som se intensificando. "Precisamos ir agora!" A enfermeira estava puxando Joaquim em direção à saída dos fundos. Mas a imagem de Helena ali, olhando diretamente para ele, o congelou. "Por que você não me contou, Joaquim? Por que você não confiou em mim?" A dor na voz dela era um golpe direto. "Porque eu queria proteger você," ele respondeu, a emoção fervendo. "Eu me envolvi em algo que não consigo explicar. A gravação, mas a tensão estava crescendo, e o momento fugia de suas mãos. E então, tudo mudou. Um estrondo. As portas se abriram de uma vez, e homens armados entraram, gritando ordens. "A todos, mãos onde possam vê-las." Joaquim ficou paralisado. O pânico tomou conta. A sala se transformou em um caos. Ele viu as expressões horrorizadas de seus amigos e familiares. A realidade se despedaçou. Em meio à confusão, uma mulher surgiu no fundo do corredor, ofegante. Era Renata, a irmã de Joaquim. "Pare! Todos vocês! Esperem!" Ela segurava uma pasta cheia de documentos, e seus olhos brilhavam com uma determinação aterradora. A gravação. Eu tenho a verdade." Todos os olhares se voltaram para Renata. Joaquim sentiu o coração disparar. O que ela sabia? "O que você quer dizer?" Ele se aproximou, o medo e a esperança misturando-se em seu peito. "Eu descobri algo, Joaquim." Ela respirou fundo, tentando organizar as palavras enquanto os homens armados a observavam com desconfiança. "Essas antiguidades que você estava transportando, elas estão ligadas a uma organização criminosa muito poderosa. E mais, a verdade sobre o acidente. Você não é o culpado." A respiração de Joaquim ficou presa na garganta. "O que você quer dizer?" Cada palavra a deixava mais tensa. Era quase como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir Renata. Na gravação, Carlos revelou quem realmente orquestrou tudo. Ricardo nunca foi seu amigo. Ele manipulou a situação para incriminar você, e foi por causa disso que Carlos... As palavras dela começaram a fazer sentido, mas a dor da cena anterior ainda o atingia. "Carlos, o que ele fez?" A pergunta saiu trêmula. Seria possível que seu amigo havia sido um peão em um jogo maior? Uma série de flashes coloridos atravessaram a sala, e Joaquim sentiu o chão tremer sob ele. A enfermeira, apavorada, gritou: "Vão atrás dele! Vamos! Ele está em perigo!" E antes que Joaquim pudesse reagir, um dos homens armados fez um movimento brusco. "Saia da frente!" E então, o tiro ecoou pelo corredor. O barulho foi ensurdecedor. O impacto fez Renata cair, e o mundo de Joaquim virou um pesadelo. Sem pensar, ele correu em direção a ela. O que tinha acontecido? A sala estava envolta em uma poeira densa e os murmúrios crescendo. Renata estava no chão, uma poça de sangue se formando sob ela. "Renata, não!" Ele a segurou, tentando estancar o fluxo, mas era inútil. "Joaquim, escute.
Ela sussurrou, com os olhos ficando mais fracos. A verdade, ela precisa ser exposta. Ricardo. O olhar dela se perde, e Joaquim sentiu seu coração afundar em um mar de desespero. Os homens armados estavam em alvoroço, prontos para levar todo mundo. Peguem-no. Façam o que for preciso para calá-lo. Uma voz cortante ecoou, e Joaquim sabia que as coisas iam piorar. Todos os olhos estavam fixos em Ricardo, que observava tudo com um sorriso cruel. A sala estava em caos, e ele percebeu que estava preso em um jogo em que as apostas eram mais altas do que imaginava. A última palavra de Renata flutuava em sua mente. A verdade. E ele percebeu que, de alguma forma, essa verdade tinha o poder de mudar tudo, mas a um custo terrível. O que realmente estava em jogo, o que mais estava escondido nas sombras, apenas esperando para ser revelado. O mundo parecia girar em torno de Joaquim. Enquanto ele segurava Renata em seus braços, o sangue dela se espalhava pelo chão, criando um cenário de horror. O pânico estava estampado em seu rosto, e cada respiração dela parecia um desafio que ele não sabia se conseguiria vencer. Não! 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 Joaquim chorava, a voz embargada. Ele queria gritar, mas as palavras mal saíam. As pessoas na sala só olhavam, horrorizadas. O tempo parecia paralisado. Ele voltou a olhar para Ricardo, que assistia a tudo com um sorriso frio. O que você fez? A raiva ferveu dentro dele. Mas algo dentro de Joaquim dizia que havia mais no jogo de Ricardo do que ele podia entender. Você sabia que isso iria acontecer? Você planejou tudo. Ricardo apenas inclinou a cabeça, como se estivesse admirando uma pintura. Você deveria ter estado mais atento, Joaquim. Sempre foi mais fácil. Ele gesticulou em direção a Clara, que tremia ao fundo. Ela é apenas uma distração para você. As palavras de Ricardo cortaram como uma faca. Joaquim olhou para Clara, sentindo seu coração disparar. O que ele quer dizer com isso? Mas antes que alguém pudesse responder, um novo ruído ecoou pela sala. Um grito estridente. Não se movam! Uma policial apareceu, armada e com um olhar feroz, cercando o ambiente. Todos no chão agora! O caos reinou novamente. As pessoas se jogando ao chão, e Joaquim se virou para Renata. Fique comigo, por favor. No entanto, no meio de tudo isso, algo inesperado aconteceu. A policial olhou diretamente para Joaquim, seus olhos largos como se o reconhecesse. Joaquim, é você? O tom de sua voz era urgente e familiar. O que você está fazendo aqui? Ele ficou paralisado. O pior cenário possível estava se desenrolando em sua cabeça. Sim, eu não sei. As palavras saíram confusas. A policial deu um passo à frente, os olhos se estreitando. Estava esperando por você. Havia algo que você precisava saber sobre o seu passado. A sala ficou em silêncio absoluto. Joaquim não conseguia processar. Meu passado? O que você quer dizer? A pergunta escapuliu enquanto seu coração batia descontrolado. Há anos, não era só tráfico de antiguidades. Você estava envolvido em algo muito maior. As palavras da policial ecoaram, torturando sua mente. Um esquema internacional, Joaquim. E Ricardo está no meio disso. Ele não é quem você pensa. De repente, a verdade começou a cair sobre Joaquim como um peso enorme. Tudo o que ele pensou que sabia estava em jogo. Não, isso não pode ser verdade. Ele se virou para Ricardo, buscando qualquer sinal de verdade em seus olhos frios. Diga que é mentira. Ricardo riu, mas o riso era baixo, ameaçador. Sabe que é verdade. Você sempre foi uma peça importante neste jogo. E agora que a peça certa entrou em cena, ele apontou para a policial. As coisas estão prestes a ficar perigosas. Mas a policial não teve a chance de responder, porque em um instante aterrorizante, Renata emitiu um gemido agonizante. Joaquim olhou para ela e sentiu o desespero se espalhar. O que ele poderia fazer? O pânico era esmagador. E então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Uma explosão de tiros ecoou pela sala. O vidro se estilhaçou e o ar mudou. A policial gritou,
As pessoas começaram a correr para todos os lados. E no meio do caos, Joaquim agarrou Renata, tentando protegê-la. Precisamos sair, agora! Gritou Clara, puxando Joaquim pela mão. Mas com cada movimento, ele sentia que o tempo se esgotava. Renata estava perdendo a consciência, seus olhos se fechando. O que está acontecendo, Joaquim? Faz isso parar! A dor na voz dela o feriu profundamente. Mas enquanto tudo parecia desmoronar, Joaquim teve um lampejo. Se tudo isso girava em torno de seu passado e da confrontação com Ricardo, precisava descobrir o que mais estava escondido. Renata, você sabia de algo, não sabia? Ele perguntou, a esperança quase invisível em seu tom. O que você encontrou? A expressão de Renata mudou, um brilho confuso em seus olhos. Havia algo, Joaquim, algo que eu não conseguia entender. Mas as palavras dela foram interrompidas por um novo ruído. Escutem! A policial gritou, tentando recuperar a situação. Precisamos ir agora. Tem mais deles vindo. E então, tudo o que Joaquim pensou que poderia ser resolvido parecia se expandir em um pesadelo ainda maior. O que mais está acontecendo, Renata? A pergunta ficou pesada enquanto o caos continuava ao redor. Ele tinha que saber. Aquele momento podia ser sua chance de entender tudo. Mas o que ela realmente sabia? As respostas estavam cada vez mais próximas, mas as consequências poderiam ser devastadoras. Ele olhou para as sombras se aproximando e sentiu a verdade sobre o passado prestes a ser desenterrada. Mas a que custo? E ao que ele realmente estava se arriscando? O caos reinava na sala do hospital. Joaquim sentia que o tempo se esvaía enquanto segurava Renata em seus braços, o sangue dela manchando suas mãos. A sensação de desespero e impotência o consumia. Não, não, Renata, ficará tudo bem, você vai superar isso. Ele tentou passar força em sua voz, mas o medo arrastava suas palavras para longe. Os gritos ecoavam ao seu redor enquanto os homens armados se moviam, tentando controlar a situação. Precisamos levar a garota. Uma das vozes rugiu, mas Joaquim não deixaria isso acontecer. Ele não podia perder mais ninguém. Ela é minha irmã, gritou, tentando bloquear a saída da equipe médica. A policial que havia entrado estava em alerta, mas agora parecia dividida entre a ordem e a compaixão. Precisamos de mais apoio. Não podemos continuar assim. Mas a tensão havia crescido, e eles estavam cercados. Renata, com um fio de voz, puxou a atenção de Joaquim. Joaquim, escute o dispositivo, a gravação, tudo está salvo no meu celular. A consciência dela parecia se esvair, mas ele agarrou cada palavra com devoção. Falei sobre Ricardo. Ele é o verdadeiro culpado. Os olhos de Joaquim se estreitaram. O que você quer dizer? O que ele fez? A ansiedade o consumia enquanto ele tentava entender como tudo havia chegado a esse ponto. Renata esforçou-se e, com um último suspiro profundo, conseguiu balbuciar. Descubra, antes que seja tarde. De repente, um estrondo. As portas se abriram com força e um grupo de oficiais entrou com armas em punho. A sala explodiu em movimento e vozes. No chão! Todos no chão! As ordens ecoaram e a sala explodiu em um frenesi. Todo mundo tentando se proteger. Joaquim não se movia. Ele não podia deixar Renata. Ele não a perderia. Mas a cena se tornava desesperadora. O que você fez, Ricardo? Ele gritou, sua voz cortando pelo tumulto. Ricardo estava ali atrás de uma pilha de médicos e enfermeiros, sorrindo de forma pérfida. Você nunca entendeu, Joaquim. A verdade sempre foi um fardo. E você não estava preparado para carregar o peso. A adrenalina pulsava em cada parte do corpo de Joaquim. Ele olhou para Renata, já fraca, e uma onda de tristeza o invadiu. Por favor, fique comigo. Renata! A polícia se movimentava, e visões de flashes e gritos misturavam-se em sua mente. Vamos! A policial dirigiu-se a ele, mas Joaquim estava paralisado. Os olhos de Renata se fecharam, e a realidade do que estava acontecendo o atingiu com força. Até onde ele iria para proteger os que amava? E então houve um silêncio. Joaquim olhou para Renata,
e em um momento o caos ao redor desapareceu. Eu prometo que não deixarei você partir, ele murmurou, sentindo a dor mais intensa de sua vida. E por um segundo, tudo pareceu se acalmar. Mas o grito do policial soou novamente e a tensão se reapresentou. As portas se escancararam. E Ricardo tentou fugir. Você não pode escapar, Joaquim gritou sem pensar. Com um último impulso de energia, ele disparou em direção a Ricardo, observando-o abrir caminho entre o alvoroço. Se ele saísse, tudo acabaria mal. Em uma corrida alucinante, Joaquim atravessou a sala, empurrando pessoas, mas sentia o tempo se esvaindo. Ele não podia deixar que Ricardo fugisse. Ao alcançar a porta, um grupo de oficiais havia cercado Ricardo. Pare, disse uma voz autoritária, mas Ricardo estava determinado. E então, em um último momento de pura tensão, houve uma explosão. Luzes piscavam, fumaça subia, e o caos reinava mais uma vez. Joaquim conseguiu desviar, seu corpo quase automático. Ele avistou Ricardo, que tentava escapar por uma porta dos fundos. Joaquim gritou, você não pode ir. A verdade precisa ser exposta. Mas tudo parecia um pesadelo, com gritos e escuridão se aproximando. Ele sentiu que estava prestes a perder tudo, como se a vida escapasse de suas mãos. E a pergunta ecoou em sua mente conforme a fumaça se dissipava. Até onde ele realmente iria para proteger sua família e a verdade que agora parecia tão distante? Antes que pudesse pensar em uma resposta, a figura de Renata voltou à mente, suas palavras finais ecoando. Era um grito sussurrado de esperança, mas a pergunta permanecia. O que mais estava escondido nas sombras? E agora só havia uma certeza. Ele não poderia parar até que a verdade fosse revelada. O choque da realidade, o medo da perda, a busca pela justiça eram sua nova missão. Mas a estrada à frente estava cheia de incertezas, e só o tempo diria até onde isso levaria. Agora, meus amigos, se inscrevam imediatamente no canal. Não percam as próximas histórias que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso é fundamental para alimentar o algoritmo. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.